Para tudo existe o dia certo. O dia que a gente descobre para que servem aquelas plantinhas esquisitinhas que a vovó tem no seu quintal ou nos seus vasinhos. O dia que a gente descobre que um chazinho dessas plantinhas pode curar aquela dorzinha ou aquela doencinha que está começando a se instalar no nosso corpinho. Para tudo existe o dia certo. O dia que a gente entende aquela história que a gente não entendia antigamente ou há 2 dias atrás. Para tudo existe o dia certo. O dia que a gente aprende a tocar o difícil apito de nariz. Para tudo existe o dia certo. O dia que a gente aprende a fazer aquelas continhas complicadinhas que a gente não conseguia entender de jeito nenhum. Para tudo existe o dia certo. O dia certo para entender aquele filme, o dia certo para ser apresentado a um escritor. A primeira vez que eu me vi diante de um livro de Daniel Munduruku, eu estava atrás de um conto indígena para contar para uma escola. Eu fui atrás de um livro escrito por um indígena e eu escolhi o livro certo. O livro certo para as crianças certas não significou que eu escolhi o livro certo para poder entender por dentro este escritor tão especial. A nossa contação de hoje aqui neste vídeo visa convidá-los a entrar no catálogo comemorativo que se encontra abaixo do vídeo, no link que os senhores poderão clicar após assistir este vídeo convite do momento. Daniel gosta de dizer que ele escreve principalmente para crianças, mas isto não é verdade. Para cada um de nós existe o livro certo. O meu, por acaso, foi este, Mundurucando 1. Eu precisava apresentar o universo indígena no mês de abril para o público de uma livraria que ainda não tinha sido cativado para os conhecimentos dos nossos povos originários. Este livro vem em forma de entrevista que Ceissa Almeida faz com Daniel Munduruku. E neste livro, sobre saberes e utopias, somos apresentados à nossa ancestralidade. Foi neste livro que eu tive pensamentos bastante significativos sobre as palavras presente, silêncio, que a propósito não necessariamente é o silêncio da boca para fora, mas dos ouvidos para dentro. Sobre a palavra índio e indígena, sobre o conhecimento científico e os saberes de tradição. Querem saber a diferença? Nenhuma! E sobre muitas outras coisas, como, por exemplo, o que você vai ser quando crescer. Uma pergunta que é aconselhável não se fazer, a fim de não condicionar o ser humano a projetar a sua realização no futuro. Um livro para educadores. Este livro vem acompanhado pelo número 2, onde ele coloca mais alguns piolhos na nossa cabeça. Para cada um de nós existe o livro certo. Existe o livro mais ou menos de autoajuda das coisas que aprendi, saberes sobre o bem viver, que já começa sendo diferente pela escolha do papel e pela beleza do grafismo neste papel. Este livro, com uma pegada diferente, nos convida a ler uma crônica por dia. Conhece-te a ti mesmo, a gente somos, através do espelho, calma, o autoajuda e tantos outros temas tão convidativos para enfrentarmos os difíceis dias que se apresentam. E aí, qual é o seu livro certo? Finalmente, eu apresento um livro para aqueles que gostam de uma literatura mais engajada e política. Este que saiu da tese de Daniel Munduruku, O Caráter Educativo do Movimento Indígena Brasileiro de 1970 a 1990, que fala sobre o que aconteceu com os povos indígenas durante os anos de ditadura. E aí, qual será o seu livro certo? Aqui fica o convite para que você entre dentro do catálogo comemorativo
deste escritor, que faz 25 anos de carreira este ano e está lançando um catálogo fantástico que em si é um próprio livro. É costume dizer que entrar num livro é fazer uma viagem. E aqui fica o convite para uma viagem espiritual dentro dos nossos conhecimentos ancestrais. E agora, entre no catálogo clicando no link abaixo do vídeo. Boa viagem! No meu jardim, as flores falam e sabem ler, sabem entender a dor que cala. No meu jardim, as flores falam e sabem ler, sabem entender a dor que cala. Quem cala não consente, as flores sabem mais da dor que a gente sente.